João acordou sobressaltado, o coração disparado, ao sentir o braço do pai ao redor da sua cintura na cama estreita do quarto de hotel em Lisboa. O que começou como uma necessidade prática durante a viagem de verão transformou-se em um momento de pânico quando António, seu pai conservador, murmurou no sono algo sobre homens de verdade, fazendo João questionar se o segredo que guardava há anos havia sido exposto involuntariamente. Naquela noite, o ar quente do Atlântico infiltrava-se pela janela aberta, mas o verdadeiro calor era o do constrangimento que queimava o peito de João, forçando-o a confrontar a realidade que tanto temia. A viagem havia sido ideia de António, um homem de 50 anos, viúvo a 5, que trabalhava como engenheiro em Porto e via no filho único a continuação de uma linhagem tradicional portuguesa. Vamos fortalecer os laços familiares, dissera ele, com o tom autoritário que João conhecia bem desde a infância. João, 22 anos, estudante de literatura na Universidade de Coimbra, aceitara relutante, sabendo que seria uma oportunidade para escapar da rotina, mas também um risco, pois carregava um segredo. Era gay e namorava Miguel há um ano, escondido de todos, especialmente do pai que idolatrava valores católicos e sociais rígidos. Eles partiram de carro, cruzando as estradas sinuosas do interior, parando em vilas como Óbidos e Sintra, onde António contava histórias de família, enfatizando o orgulho de ser um homem direito. João ouvia em silêncio, o estômago revirado pela hipocrisia que sentia. Miguel, seu namorado, um jovem artista de 23 anos de Lisboa, enviava mensagens secretas: "Sê forte, amor. Volta logo." Mas na terceira noite, em um hotel modesto à beira-mar em Cascais, o quarto reservado tinha apenas uma cama de casal disponível devido a um erro de booking. António riu: "Somos homens, aguentamos. Nada que uma boa garrafa de vinho do Douro não resolva." João engoliu em seco, assentindo, mas o pânico instalou-se. Enquanto António roncava, João deitou-se rígido, os pensamentos correndo para Miguel. Recordava o primeiro beijo deles em uma praça escondida de Alfama, o bairro lisboeta cheio de fado melancólico que ecoava suas almas divididas. Miguel, com sua pele morena e olhos castanhos profundos, representava a liberdade que João ansiava, mas também o medo da rejeição social. Em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, as famílias tradicionais como a sua ainda viam a homossexualidade como uma afronta à moral. João virava-se na cama, tentando não tocar o pai, mas o espaço era exíguo, e em um momento de sonolência, seu braço roçou o de António. Pela manhã, António acordou cedo, preparando café na pequena kitchenette. "Dormiste bem, filho?" perguntou, com um sorriso forçado que João notou imediatamente como estranho. O jovem murmurou um "sim", mas o pai prosseguiu: "Tiveste um sonho agitado. Murmuravas nomes." "Miguel." "Quem é esse?" O mundo de João parou. Ele havia falado no sono. A mentira veio rápida: um amigo da universidade. Mas António franziu a testa, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles saíram para passear pela praia, as ondas do oceano batendo como acusações. João sentia o peso da sociedade portuguesa, onde o machismo ainda imperava em círculos conservadores, e a Igreja Católica influenciava opiniões. "Pai, é só um amigo", insistiu, mas António mudou de assunto, falando de planos para o futuro: casar João com uma boa rapariga e netos. O conflito interno de João intensificava-se. Ele amava o pai, que o criara sozinho após a morte da mãe em um acidente de carro quando ele tinha 10 anos. António sacrificara tudo, noites de trabalho extra, férias canceladas, para dar a João uma educação de qualidade. Mas esse amor vinha com condições implícitas: ser o filho perfeito, heterossexual, continuador da família. João debatia-se: revelar a verdade significaria arriscar o laço que os unia, mas mentir era uma prisão. Naquela tarde, em um café em Belém, comendo pastéis de nata, António tocou no assunto novamente: "Filho, se há algo que me queres dizer, sou teu pai. Mas lembra-te, a família é sagrada." João sentiu um nó na garganta, optando pelo silêncio, mas a semente da dúvida plantada crescia. A viagem prosseguia para o sul, rumo ao Algarve, com paragens em Évora para ver as ruínas romanas. João ligava escondido para Miguel, que o aconselhava: "Diz-lhe a verdade. Ele ama-te." Mas o medo paralisava-o. António, por sua vez, começava a mostrar sinais de inquietação, bebendo mais vinho à noite, remexendo em memórias da esposa, que sempre defendera a normalidade. João questionava: e se o pai o rejeitasse? Em Portugal, histórias de jovens LGBT expulsos de casa não eram raras em comunidades rurais. O jovem viajava fisicamente, mas mentalmente estava preso em um labirinto de dilemas éticos: honestidade versus preservação familiar. Na quarta noite, em um hotel em Faro, novamente uma cama compartilhada por economia. João fingiu dormir cedo, mas António insistiu em conversar. "Sabes, filho, a vida é cheia de escolhas. Eu escolhi ser forte pela família." João assentiu, mas as palavras ecoavam como uma acusação.
Ele sonhou com Miguel, e ao acordar, encontrou o pai acordado, olhos fixos no teto. Quem é Miguel, realmente? Perguntou António, voz baixa mas firme. João gelou. A confrontação aproximava-se, e o preço da verdade parecia alto demais. João hesitou, o quarto escuro iluminado apenas pela luz da rua filtrada pelas persianas. Pai, Miguel é o meu namorado, confessou finalmente, as palavras saindo como um sussurro que ecoou como um grito. António sentou-se na cama, o rosto pálido sob a penumbra, e o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante das ondas, marcando o início de uma ruptura que abalaria as fundações da sua relação pai-filho. A reação inicial de António foi de incredulidade. Namorado? És homossexual? Perguntou, voz tremendo, misturando choque e dor. João assentiu, lágrimas escorrendo, explicando como descobrir a sua orientação aos 16 anos, lutando sozinho contra o medo. António levantou-se, caminhando pelo quarto pequeno, as mãos na cabeça. Como pudeste esconder isto de mim? Sou teu pai, exclamou, o tom acusatório ferindo João mais que qualquer palavra. O jovem defendeu-se, tinha medo, pai. Medo de te perder, medo do que a sociedade diria. Em Portugal, apesar do progresso, o estigma persistia, especialmente em famílias como a deles, enraizadas na tradição católica do Norte. Eles passaram a noite em vigília, António questionando tudo, foi algo que fiz. A ausência da tua mãe. João negava, explicando que era inato, citando estudos que lera na universidade sobre identidade de gênero. Mas António, criado em uma era onde a homossexualidade era tabu, via isso como uma falha moral. A Igreja ensina que é pecado, argumentou, citando passagens bíblicas que João contrapunha com argumentos modernos de aceitação. O debate esquentou, vozes elevadas, até que António saiu para o varandim, fumando um cigarro que há anos abandonara. Pela manhã, a tensão pairava como névoa. Eles continuaram a viagem, mas o carro era um casulo de silêncio interrompido por comentários forçados sobre o paisagem. Em Lagos, pararam em praias de falésias douradas, mas a beleza natural contrastava com o tumulto interno. João sentia culpa por ter destruído a imagem idealizada do pai, enquanto António lutava com o conflito, amar o filho ou aderir às crenças de uma vida inteira. Ele recordava o avô de João, um homem rígido que o educara com disciplina, e temia o julgamento familiar. Miguel, informado por mensagem, queria intervir, vou aí, amor. Ele precisa conhecer-me. João dissuadiu-o, temendo piorar. Mas o segredo espalhava-se, António ligou para a tia de João em Porto, buscando conselho, o que João descobriu ao ouvir a conversa. Tia Maria, o João. Ele gosta de homens. O que faço? A traição feriu João profundamente. Pai, prometeste sigilo? Gritou, sentindo-se exposto. António defendeu-se, preciso de ajuda. Isto é maior que nós. A discussão escalou para uma briga, com João acusando o pai de intolerância e António retrucando que era preocupação paternal. Eles decidiram encurtar a viagem, voltando para Lisboa prematuramente. No caminho, pararam em Setúbal para almoçar sardinhas grelhadas, mas o apetite faltava. João refletia sobre as escolhas, revelar trouxera alívio, mas também dor. António, por sua vez, questionava sua criação, havia sido demasiado rígido. Em um momento de vulnerabilidade, confessou, perdi a tua mãe jovem. Não quero perder-te também. João viu uma fresta de esperança, mas o pai acrescentou, mas preciso de tempo para aceitar. Em Lisboa, João encontrou Miguel em um apartamento modesto em Bairro Alto. O abraço foi reconfortante, mas a narrativa da viagem trouxe lágrimas. Miguel, ativista LGBT em associações locais, sugeriu terapia familiar, há grupos em Portugal que ajudam famílias a lidar com isto. João concordou, mas temia a rejeição definitiva. António, hospedado em um hotel, passava noites insones, pesquisando online sobre a homossexualidade, confrontando preconceitos arraigados. Ele via notícias de paradas gay em Lisboa, questionando se o mundo mudara tanto. Uma semana após a revelação, António marcou um encontro com João em um café em Chiado. Filho, errei em julgar-te, disse, olhos úmidos. Mas a sociedade? Os vizinhos, a família? João argumentou, a sociedade muda, pai. Olha para as leis portuguesas. A conversa foi um passo, mas António hesitava em conhecer Miguel, temendo o escândalo. João sentiu a pressão, sacrificar o relacionamento por paz familiar ou insistir na aceitação. O conflito moral aprofundava-se. António debatia internamente, trair suas crenças ou o filho. Ele recordava missas onde o padre pregava contra o pecado, mas também o mandamento do amor. João, por outro lado, enfrentava a culpa de forçar o pai a mudar, questionando se a honestidade valera o preço. A viagem de verão, destinada a unir,
havia dividido, forçando decisões que definiriam seu futuro. António finalmente concordou em conhecer Miguel, marcando um jantar em um restaurante típico de Fada em Alfama, mas o encontro transformou-se em uma arena de tensões quando o pai, influenciado por conselhos conservadores da família, questionou abertamente a escolha de João, levando a uma explosão emocional que expôs feridas profundas. Miguel defendeu João com veemência: não é escolha, é quem ele é. António retrucou: na minha geração, era visto como fraqueza. O fado ao fundo, com sua melancolia, ecoava o drama, e João saiu correndo, sentindo-se traído por ambos os lados. A traição de António ao envolver a família espalhara o segredo como fogo em mato seco. Tia Maria ligou para João: meu sobrinho, reza para mudar. Deus perdoa. O jovem desligou, furioso, confrontando o pai: traíste-me. António admitiu, mas justificou: eles são família. Precisam saber. João viu nisso a pressão social portuguesa, onde o coletivismo familiar sobrepõe o individual, especialmente em questões de moral. Ele decidiu cortar contato temporário, mudando-se para o apartamento de Miguel. Miguel, solidário, mas com seus próprios demónios, crescera em uma família pobre de imigrantes cabo-verdianos, enfrentando racismo e homofobia dupla, pressionava João a lutar: não desistas dele, mostra que o amor gay é válido. Eles participaram de um evento LGBT em Lisboa, onde João falou anonimamente sobre sua história, ganhando apoio, mas também expondo-se a riscos. António, sabendo pelo grapevine familiar, sentiu ciúme: ele escolhe estranhos em vez de mim. O pai buscou ajuda em um grupo de apoio para pais de filhos LGBT, recomendado por um colega progressista. Lá, ouviu histórias semelhantes, rejeições iniciais, mas reconciliações. Uma mãe partilhou: perdi anos odiando, mas ganhei ao aceitar. António chorou, confrontando seu preconceito enraizado na educação católica e no machismo ibérico. Ele questionava: e se rejeitasse João, perderia o único laço restante? A escolha era dolorosa: tradição versus amor paternal. João, enquanto isso, enfrentava dilemas no relacionamento. Miguel queria oficializar, mas João hesitava, temendo mais rejeição familiar. Uma discussão surgiu: estás pronto para me assumir publicamente? Perguntou Miguel. João admitiu inseguranças, levando a uma briga onde Miguel acusou de covardia. Paguei caro pela minha identidade. E tu? João sentiu o peso, sua revelação custara a paz familiar, e agora ameaçava o amor romântico. Meses passaram, com contatos esporádicos. António enviava mensagens: penso em ti todos os dias. João respondia friamente, mas internamente dilacerava-se. Em uma visita surpresa a Coimbra, António encontrou João na universidade. Filho, vim pedir perdão, disse, voz quebrada. Eles caminharam pelos jardins, António admitindo: medo da sociedade me cegou. Mas tu és meu filho. João perdoou parcialmente, mas exigiu aceitação total, incluindo Miguel. O reencontro com Miguel foi tenso. Em um piquenique no Parque Eduardo VII, António tentou ser cordial, mas comentários desajeitados sobre homens normais feriram. Miguel rebateu: normal é amar sem julgar. António calou-se, refletindo. Mais tarde, confidenciou a João: ele é forte. Gosto disso. Era um progresso, mas lento, marcado por retrocessos quando a família pressionava António a corrigir o filho. João debatia escolhas éticas, insistir na aceitação ou dar espaço. Ele via na mídia portuguesa debates sobre direitos LGBT, inspirando-o a escrever um ensaio anónimo sobre sua experiência, publicado em um jornal local. A repercussão trouxe apoio, mas também ódio online, intensificando o medo. António leu e confrontou: és corajoso, mas arriscas tudo. João retrucou: arrisco pela verdade. A tensão culminou em uma reunião familiar em Porto para o Natal. Tia Maria e primos conservadores questionaram João abertamente: vais para o inferno. António defendeu-o pela primeira: ele é meu filho. Amem-no ou saiam. A família dividiu-se, com alguns saindo, outros ficando em silêncio chocado. João sentiu orgulho, mas o preço foi alto: laços rompidos, herança questionada. António pagava seu preço: isolamento social, questionamentos na igreja. Ele começou a frequentar missas mais liberais, buscando reconciliação espiritual. João, fortalecido, aprofundava o relacionamento com Miguel, planejando morar juntos. Mas o passado assombrava: e se o pai recuasse? Em uma virada inesperada, António descobriu cartas antigas da esposa, revelando que ela suspeitara da orientação de João na adolescência e defender a aceitação em segredo, o que abalou suas crenças e o forçou a confrontar a hipocrisia de sua rigidez, levando a uma confissão emocional que uniu pai e filho temporariamente. Tua mãe sabia e amava-te assim, disse António, lágrimas nos olhos, em uma noite chuvosa em Porto.
João abraçou-o, sentindo alívio, mas questionando por que a mãe nunca dissera. Essa revelação veio durante uma limpeza no sótão da casa familiar. António, sozinho, encontrou o diário da esposa, Maria, falecida há anos. Nele, entradas sobre João: o menino é sensível, talvez goste de rapazes. Devemos apoiá-lo. António sentiu traição inicial, porque ela escondera. Mas depois compreensão, ela protegia-o de sua própria intolerância. Ele ligou para João: vem cá. Preciso mostrar-te algo. João viajou de Lisboa, Miguel acompanhando para apoio. Na casa antiga, com cheiro de madeira velha e memórias, António mostrou o diário. Errei com vocês dois, admitiu. João leu, emocionado, vendo a mãe como aliada póstuma. Miguel comentou: ela era sábia. Pela primeira vez, António conversou abertamente com Miguel sobre sua vida, ouvindo histórias de discriminação, humanizando-o. Mas a unidade era frágil. A família, sabendo da defesa de António no Natal, boicotava eventos. Primos murmuravam: ele enlouqueceu. António perdia amigos na paróquia, onde o padre o aconselhava a rezar pela cura do filho. O conflito moral intensificava, trair a fé ou a família. Ele optou por uma igreja mais inclusiva em Lisboa, onde padres defendiam o amor incondicional. João, inspirado, engajou-se mais em ativismo, participando de workshops sobre saúde mental LGBT. Mas o stress cobrava, ansiedade, noites insones. Miguel notava: estás a pagar um preço alto. Uma discussão surgiu quando João cancelou planos para visitar o pai: escolhes ele em vez de nós. Miguel questionava a lealdade, forçando João a escolher entre amores. Em uma conferência LGBT em Faro, João falou publicamente, revelando sua história sem anonimato. A plateia aplaudiu, mas online, trolls atacavam: traidor da família portuguesa. António viu e ligou orgulhoso: és valente. Mas a exposição trouxe consequência: um primo conservador confrontou António no trabalho, acusando-o de promover vício. António demitiu-se impulsivamente, sacrificando estabilidade financeira. O preço econômico abalou. António, próximo da aposentadoria, lutava com contas. João ofereceu ajuda, mas o pai recusou inicialmente por orgulho. Miguel insistiu: somos família agora. Eles ajudaram, mas tensão cresceu quando António sugeriu que João modere o ativismo por segurança. João rebateu: moderar é ceder ao preconceito. Uma traição veio de Miguel. Estressado, ele confidenciou a um amigo sobre dúvidas no relacionamento, que vazou para redes sociais. João descobriu, sentindo-se traído: como pudeste? Miguel pediu perdão: tinha medo de te perder. A reconciliação foi árdua, destacando fragilidades. Relacionamentos LGBT enfrentam pressões extras em sociedades divididas. António, vendo o sofrimento do filho, decidiu confrontar a família em uma reunião. Aceitem João e Miguel ou percam-me, declarou. Alguns cederam, outros não, rompendo laços. O preço: solidão para António, mas liberdade para João. Ele refletia: valeu a pena. A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar, com leis avançadas contrastando com mentalidades atrasadas. João e Miguel planejavam um casamento, convidando António. O pai aceitou, mas hesitante, na igreja. João explicou a cerimônia civil. António lutava internamente, mas compareceu, um passo gigante. No entanto, no dia, um protesto conservador próximo ao local lembrou os desafios. A jornada ensinava: escolhas têm custos. João ganhava autenticidade, mas perdia a inocência familiar. António redimia-se, mas sacrificava conforto. Miguel fortalecia-se, mas questionava a estabilidade. No auge da cerimônia de casamento de João e Miguel em um jardim ensolarado de Sintra, António levantou-se para um brinde, mas em vez de bênçãos, anunciou publicamente sua aceitação total, chocando os presentes e selando uma reconciliação que veio ao custo de anos de dor mútua. Hoje, celebro não só o amor dos meus filhos, mas o meu próprio despertar, disse, voz firme, enquanto lágrimas rolavam. João e Miguel trocaram votos, anéis brilhando sob o sol português, simbolizando vitória sobre adversidades. Mas o caminho até ali fora árduo. Após a demissão, António encontrou emprego em uma empresa inclusiva, mas com salário menor, forçando ajustes. Ele participava de terapias, processando grief pela esposa e preconceitos. João, casado, enfrentava a burocracia, apesar das leis, alguns cartórios resistiam. Miguel, agora marido, apoiava, mas o casal lidava com discriminação sutil no dia-a-dia, como olhares em restaurantes. A família fragmentada começava a remendar. Tia Maria, influenciada pelo diário da irmã, pediu perdão: errei. Outros primos aproximavam-se cautelosamente, convidando para jantares.
António tornava-se defensor, falando em grupos de pais sobre aceitação. O amor não escolhe gênero, pregava, pagando com isolamento de velhos amigos. João refletia sobre danos. A revelação inicial na cama compartilhada desencadeara uma cadeia de eventos, confrontos, traições, sacrifícios, que moldaram todos. Ele questionava, foi certo forçar a mudança no pai? Miguel argumentava, sem dor, sem crescimento. Mas João via cicatrizes, ansiedade persistente, relacionamentos tensos. Anos após, em uma viagem familiar ao Algarve, agora com Miguel incluído, eles compartilharam memórias. António brincava, desta vez, quartos separados. O riso mascarava lições. Sociedade portuguesa, apesar de progressos como a adoção por casais gay em 2016, ainda abrigava bolsões de intolerância. João escrevia um livro sobre sua jornada, inspirando outros. O despertar coletivo vinha com preços. António perdia herança familiar ao desafiar tradições. João sacrificava privacidade pelo ativismo. Miguel lidava com inseguranças culturais. Mas ganhos superavam, uma família redefinida, mais forte na autenticidade. No fim, a história de João levanta uma questão. É moralmente correto impor a verdade pessoal quando ela destrói estruturas familiares tradicionais, ou o silêncio protetor é uma forma de amor maior?